Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17. De Mileto, cidade de Mileto, mandou a Éfeso, a cidade de Éfeso, chamar os anciãos da igreja. Logo que chegaram junto dele, de Paulo, lhes disse: Vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos faço saber que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todas as decisões de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, preste atenção, irmãos, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de vos admoestar com lágrimas a cada um de vós. Amém. Por favor, agora, vá para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, que amam o dinheiro, presunçosos, pensam muito de si mesmos, soberbos, julgam os outros inferiores, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, que não se contêm, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia. Destes, afasta-se. Amém. E por favor, agora, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão. Tinha aparência de cordeiro, mas tinha voz de dragão. E agora, esses foram textos auxiliares, agora o texto da nossa mensagem. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Judas, capítulo único, verso 1. Essa a gente vai ler a carta toda. Judas, servo de Jesus Cristo, e o irmão Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com todo cuidado acerca da nossa comum salvação, tive por necessidade e urgência escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé
que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles anjos aí é a palavra minha, aqueles, do verso anterior, ido após outra carne, que não era humana, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam o governo, e envergonham as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas sem fruta, 2 vezes mortas, sem raiz. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas sujeiras, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a escuridão e as trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com miríades de seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo seus desejos descontrolados e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias paixões. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito Santo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor, caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegrias perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao 2º semestre do ano, praticamente. Já estamos no mês de maio, é impressionante como o ano voou. Certo momento da vida da gente, a gente começa a perceber que não é o ano que voa, são os anos que voam. Tudo passa muito depressa, a vida passa muito depressa. E quase sempre a gente se assusta quando vê
o filho de alguém depois de um certo tempo, porque aquela pessoa cresce muito rapidamente. O tempo está passando muito, muito depressa. E como o ano está passando depressa, no segundo semestre nós teremos eleições. E sabe o que está acontecendo? O que já aconteceu algum tempo atrás. A igreja começa a ser visitada por pessoas que de repente se convertem. Pessoas que de repente se batizam. Pessoas que de repente dão testemunhos. Pessoas que de repente choram. Pessoas que de repente começam a fazer peregrinações santas. Pessoas que de repente são trazidas aos púlpitos, aos altares. São colocadas de joelho e pastores se reúnem e colocam a mão e orientam o rebanho a fazer esse ou aquele caminho político. A gente já viu esse filme. A gente sabe onde que isso vai dar. Mas, será que tem que ser assim? O que a Bíblia diz a esse respeito? Ela disse hoje muita coisa para nós. Primeiro texto que nós lemos, o nosso irmão Paulo, São Paulo, aquele que sem o seu ministério, o seu trabalho, não haveria Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é paulino. O grande arquiteto humano do Novo Testamento é Paulo o apóstolo. Paulo, nós estudamos ainda um tempo atrás, Atos, e nós vimos Paulo se convertendo ali pelo capítulo 7, 8, 9, onde ele aparece, e nós o vimos preso em Roma, onde ele acaba morrendo, lá no capítulo 28, a gente encontrou isso lá, ele ficando ali e aguardando a sua condenação e morte. Então nós vimos 20 capítulos da trajetória de Paulo. E no capítulo 20, é um capítulo particularmente para mim muito triste, e quase sempre quando eu leio completo o texto que li hoje, eu choro, porque me dói muito a despedida de Paulo. Paulo está em Mileto. Mileto é uma cidade da Ásia. Ele reúne os anciãos, os pastores, aqueles que estão encanecidos, que têm as cãs, as costeletas brancas, cabelos brancos, que tomam conta dos rebanhos, os vários rebanhos que estão ali naquela região, rebanho do Senhor. E ele reúne esses pastores, esses bispos, manda chamar em Éfeso, outra cidade, outros pastores, e quando eles se reúnem, Paulo, chorando, os abraça e diz: olha, eu nunca deixei de pregar o evangelho para vocês. Dia e noite, trabalhando muito, eu ensinei a cada um de vocês. Não neguei a vocês as revelações que Deus me deu. Agora, eu estou aqui amarrado, eu estou preso. Estou passando pela cidade como prisioneiro, porque eu sei que eu vou a Jerusalém, e eu não sei o que vai me acontecer lá. Porque Deus vai me revelando de cidade em cidade. Quando eu chego numa cidade, Deus diz para mim o que vai acontecer. Ele não me diz qual vai ser o meu final, de forma concreta. Mas a cada cidade Ele vai me revelando. E uma coisa Deus me revelou: essa é a última vez que a gente está se vendo. Vocês não verão mais o meu rosto. E quando Paulo diz isso, eles choram com Paulo, abraçam Paulo, beijam Paulo. E Paulo diz: não, ainda não é hora, deixa eu falar mais. Olha, eu sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós pastores, bispos e anciãos, homens perversos, que fingirão ser de vocês, parecerão pastores, e mesmo, digo eu aqui aos que estão aqui, que dentre vocês mesmos, alguns vão se perverter, vão mudar a cabeça, e vão querer fazer da fé um bom negócio. Vocês vão encenar peças religiosas e viver personagens pastorais, mas na verdade serão lobos prontos a devorar o rebanho. Então eu vos digo, prestem atenção, fiquem atentos. Irmãos, Paulo disse isso há 2000 anos atrás. Nós fomos para outro texto.
Nós vimos o Espírito Santo também usando Paulo quando ele conversa com o seu discípulo amado, Timóteo. Ele escreve e diz: Timóteo, sabe que nos últimos dias virão tempos difíceis, porque homens surgirão entre vocês, líderes, que não pouparão o rebanho, avarentos, sem misericórdia, irreconciliáveis, blasfemos, fofoqueiros, divisores de igreja, avarentos, amantes de dinheiro. Cuidado com estes, são perigosos. Irmão Paulo de novo fala agora a Timóteo a mesma coisa que ele disse para aqueles bispos e pastores lá em Mileto. Mas ele diz algo novo, porque o Espírito Santo afirma expressamente. O Espírito Santo deixa registrado que isso vai ser assim. Então tome cuidado, Timóteo. Sabe, irmãos, e nós passamos por Apocalipse. Porque no capítulo 13, no verso 11, um único versículo é extremamente significativo. E nós precisamos prestar atenção a ele. Porque João, na sua visão, ele vê subindo uma besta. O que é uma besta? Para o português brasileiro, coloquial, não da norma culta, mas o popular, a palavra besta tem como sinônimo o abobado, a pessoa tola. Deixa de ser besta, deixa de ser bobo, deixa de ser nécio. Mas besta, nesse contexto, significa animal bravo. A Bíblia chega a usar a expressão besta fera do campo. Besta, animal, fera, bravo, das matas. João olha e vê surgir um monstro, um bicho terrível. Mas esse bicho terrível, ele tinha 2 chifres que são símbolos de poder, como de cordeiro. Ele colocava uma máscara, ele fazia uma metamorfose, e ele parecia cordeiro. Parecia carneiro, era um bicho por dentro, não era um lobo. Era pior do que um lobo, mas estava disfarçado de cordeiro. Cordeiro é, por excelência, como uma pomba, um dos símbolos da paz. Um cordeiro branquinho é símbolo de paz. Jesus é chamado de o cordeiro. Diferente do cabrito. O cabrito, para pegar um cabrito, é uma coisa terrível. Quem viu o cabrito sendo criado sabe disso. O cabrito é um bicho arisco. Mas o cordeiro, ele não é. O cordeiro é mais fácil de ser pastoreado. Então ele se disfarça de cordeiro. Mas, João diz, ele tem voz de dragão. Parece cordeiro, mas tem voz de dragão. Tem aparência de cordeiro, mas tem voz de dragão. Então, nós temos agora um panorama. Paulo, preocupado, reúne bispos e diz: cuidado, porque entre pastores, entre bispos, entre gente influente da igreja que influencia o rebanho, o Espírito Santo afirma, não sou eu que estou dizendo, eu repito, isso é Paulo falando, eu estou repetindo o que o Espírito Santo diz, que daqui para o futuro, esse tipo de gente vai se multiplicar, e tem um jeito de conhecê-los. Eles se parecem com cordeiros, mas têm voz de dragão. Então, irmão, eu preciso estar atento ao discurso. Eu preciso olhar a pessoa, mas eu preciso prestar atenção no que ela está ensinando, no que ela está dizendo. Eu preciso estar atento à coerência entre o que ela diz ser e o que ela ensina, como comparando com os ensinamentos basilares da palavra de Deus. Homens importantes, pastores renomados,
que aparecem na televisão, que têm livros, que fazem palestras, que viajam, que sobem em tribunas, que entram em salas governamentais, que trazem políticos e que fazem grandes discursos, são chefes de igrejas enormes, que falam para 3 mil, 10 mil, 50 mil pessoas. Mas o que é que elas ensinam? Ódios a minorias? Divisões na igreja? Como tirar dinheiro dos outros? O que é certo e é errado, sendo que o errado tem que ser banido, tem que ser perseguido, tem que ser prejudicado, tem que ser morto. Defendem a violência, defendem a morte de inocentes como se não fossem inocentes. Tiram das pessoas a misericórdia, legalizam perseguições. Tem aparência de pastores, tem aparência de apóstolos, tem aparência de bispos, tem a palavra, tem púlpito, tem igreja, tem rebanho. E a gente olha e fala, meu Deus, sabe quem chegou? Pastor Zé do Feijão. Olha quem está aqui, o grande bispo. Nossa, que palavra maravilhosa, que palavra tremenda. Mas o que é que ele falou? Ele falou mal, mandou matar, defendeu corrupção, passou um lustramóvel na cara de pau de gente conhecida como corrupta, como bandida, trouxe para dentro da igreja arma, armou irmãos, levou para a rua, chamou para fazer fechamento de rua, para perseguir gente. Você tem que parar e dizer, peraí, o que eles estão ensinando tem a ver com Jesus? Às vezes não é pastor, mas é tão influente como se fosse. São idolatrados. As pessoas olham e dizem, ai meu Deus, mas ele é lindo, que palavra. Ai, mas o que ele fala é de Deus. Eles fazem shows, grandes caminhadas, sobem trios elétricos. Sim, parece cordeiro, mas tem voz de dragão. A gente precisa ter a coragem, a coerência de ouvir e dizer, eu vou analisar o que está sendo dito. Isso tudo que eu estou dizendo é para entrar no texto do nosso trabalho. Esse é o cenário, é o contexto. Neste contexto, com certeza a Luísa está pensando, nesse contexto, o que é que Judas, irmão de Jesus, mais ou menos no ano 64, 66, um pouco antes da queda de Jerusalém, ali na mão do general Tito, no ano 70, um pouco antes do ano 70, Judas está um dia escrevendo um tratado sobre a fé. A fé é belíssima, Jesus é o Senhor, a salvação é por graça. E chega uma notícia para ele. Sabe o que está acontecendo nas igrejas? Estão surgindo líderes que estão dizendo que são maiores do que o próprio Jesus. Irmãos, eu não vou muito longe no tempo. Eu vou no mês passado. Nós vimos um homem ensandecido, megalomaníaco, dizer que ele é o próprio Jesus e fez uma imagem de si, pondo a mão na cabeça de um doente. Um homem que manda arma para o mundo inteiro. Um homem que ainda nessa semana disse, nós somos como piratas e roubamos e ganhamos muito dinheiro. E sabe, isso não me espanta, porque o mundo jaz no maligno e ele é um líder político. O que me espanta são os pastores que se reúnem na casa de governo dele e colocam a mão na cabeça dele, e vem uma pastora de um grande rebanho de milhares de pessoas e diz, Deus te ungiu. Ungiu nada. Aquilo é dragão. As obras dele atestam isso. As palavras dele atestam isso. Mas onde é que está a voz da igreja verdadeira? Porque o irmão Judas escreve, irmãos,
Nós precisamos nos lembrar, e aqui presta atenção porque é o que nos toca. Nós precisamos nos lembrar que no mundo material, no mundo humano, teve um grupo que saiu do deserto para uma terra prometida. E no caminho, alguns deles abandonaram a fé, continuaram religiosos, mas uma fé que não dava fruto. Deus os abandonou e eles caíram no deserto, porque a fé que eles tinham não se manteve. No mundo espiritual, anjos não guardaram o seu estado original, mas vieram a essa terra, procurar o que não era deles. Deus os guardou em algemas eternas. Mesmo em Sodoma e Gomorra, alguns homens avarentos quiseram ir atrás de outra carne, a dos anjos que vieram tirar Ló da cidade. E Deus os matou. E ele diz, estes homens, aqui presta atenção no que eu estou te falando em nome de Jesus. Estes homens que se introduzem nas igrejas e que se fazem estar, que se fazem estrelas, que se dizem pastores, bispos e até, sem nenhuma falsa modéstia, eles dizem isso, eles se fazem apóstolos. É engraçado, né? Onde foi que o irmão Timóteo disse que ele era apóstolo? Onde foi que o irmão Tito se levantou e disse que ele era apóstolo? Onde que Apolo, eloquente como era, se levantou e disse que ele era apóstolo? Apóstolo foi um título dado por Jesus a 12 que ele escolheu. E quando um se perdeu, e os irmãos se reuniram e tentaram achar um para tomar o lugar, o ministério dele foi pífio, nem aparece. E alguns anos depois, Deus levanta Paulo, e Paulo é aquele que toma o lugar do apóstolo caído, o 12º apóstolo a Paulo. Nunca mais teve outro. Mas homens arrogantes se levantam e dizem, a igreja me ungiu como apóstolo, pura vaidade, pura carne. Nada de Deus. Porque é pura vaidade, não sou eu que estou dizendo, eu estou pregando o que está aqui. Então, o nosso irmão diz assim, sabe o que esses homens fazem? Eles são nuvens sem água. Eles são árvores sem fruto, 2 vezes mortos, sem raiz. Mas Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou que o Senhor virá à frente das suas miríades para exercer juízo contra estes homens. E aqui é a parte que nos toca. Porque se nós não nos dermos ao trabalho de avaliarmos o que eles estão ensinando, o que eles estão pregando, se nós não tivermos a coragem de dizer assim, espera aí, o que o senhor está ensinando não tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu tenho que ter misericórdia, que eu devo visitar o preso, o doente, que eu devo ajudar o necessitado, que eu devo dividir o meu pão, que eu devo ter misericórdia do que está com fome, que eu não devo resistir, mas ajudar, que eu não devo fechar os meus olhos. Como é que o Senhor está me ensinando, então, agora, que eu tenho que apagar essas pessoas, porque elas têm uma ideia diferente da minha, porque elas pensam diferente de mim, porque elas agem diferente de mim, porque elas não têm dinheiro como eu tenho? Irmãos, olhe para mim, por favor, em nome de Jesus. Nós estamos trazendo para dentro da igreja o que o Judas disse, pessoas que se misturam conosco nas nossas festas de caridade, nas nossas festas de fraternidade. Quando a gente se reúne para dividir o pão, quando a gente se reúne para tomar café junto, eles vêm. E eles paparicam as pessoas que têm dinheiro. Está escrito, Judas diz, eles são aqueles que admiram por interesse. Como disse o irmão Tiago, não da Gabi, mas o Tiago da Bíblia, ele diz assim, se entrar alguém rico na vossa igreja e vocês colocarem na frente e fizerem toda a honra para ele, dizer, senta aqui, que lugar de honra para você, mas entrar um pobrezinho e você dizer, não, acha qualquer lugar aí para trás, fica por aí mesmo, vocês não fizeram divisão entre vocês? Vocês não se tornaram pessoas ruins? Estes homens estão ensinando isso. Me lembro, e talvez você se lembre, de um pastor que se levanta naquele momento político terrível que o Brasil viveu e diz,
Porque quem é simpatizante do partido tal, quem vota no partido tal, é meu inimigo, é inimigo desta igreja. E eu nunca mais vou ao Nordeste, porque o Nordeste não merece um centavo, porque vota naquele candidato. Irmãos, nós estamos falando de um pastor, de uma igreja histórica, não de uma igreja pequena. Não é de uma igreja pequena de 3 bancos com uma portinha numa esquina. Nós estamos falando de uma igreja histórica grande. O que esse homem tem para ensinar? Mas sabe o que é pior? Não é que ele está assim. É aqueles que ouvem calados. É aqueles que se deixam guiar. O que o Judas está dizendo, ele diz, nós temos que lutar pela nossa fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos para ser preservada. Nós somos as testemunhas de Jesus. Hoje nós tivemos uma escola dominical maravilhosa, aliás, a professora está de parabéns. Tem conduzido a escola dentro daquilo que está na revista. E nós tivemos hoje uma lição maravilhosa. O que é que define, que revela o Pai? Na pessoa do Filho e na obra do Espírito Santo. Eu ainda brinquei com uma expressão bem mineira, né? Você é filho de quem? Não tem essa frase? Tem, Tiago? Já viu essa frase? Você é filho de quem? No Mercado Central tem uma loja que vende artigos de Minas. Eu ainda brinquei, né, que a Aline vai ganhar uma camisa do marido escrito, você é filho de quem, né? Lá tem camisa de todo jeito, com um triângulo da bandeira de Minas. Você é filho de quem? Porque, conhecendo o Filho, eu conheço o Pai. Quando o nosso irmão Judas diz, a fé foi entregue a vocês uma vez por todas. Vocês têm a obrigação de não deixar essa coisa suja entrar na igreja. Irmãos, em nome de Jesus, olha aqui para mim. Se você vê daqui para frente, uma igreja, não importa se ela é grande, não importa se o pastor é famoso, não importa se a igreja é rica. Se você vê um pastor trazendo candidato para o altar e dizendo que este é o homem que Deus está levantando. Se você vê trazendo e colocando a mão. Se você vê esses candidatos que nessa época do ano aparecem se batizando, viajando para Israel, botando toquinha na cabeça, ficando no banco de igreja, orando com a mão assim, fazendo aquela cara de cordeiro. Porque eles fazem isso, eles aparecem, se misturam com o rebanho, na hora da oração eles fecham os olhos, põem a mão, oram, e se você disser ajoelha, ele ajoelha, se você disser pula, ele pula, porque ele quer te convencer que ele é cordeiro. Mas olha o que ele tem feito, olha o que ele tem dito, olha qual é a obra dele, porque se tiver voz de dragão, é dragão. E qual é a minha responsabilidade? Dizer para Deus que eu não sabia? Eu vou fechar a Bíblia e eu quero só te lembrar de uma parábola de Jesus. Lázaro e o rico. Havia um homem muito pobre, chamado Lázaro, que mendigava na porta de um homem muito rico, e que desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Aconteceu dele morrer, e também o rico morrer. Lázaro, que era temente a Deus dentro da sua pobreza, da sua carência, da penúria que vivia, foi levado ao seio de Abraão. O que significa seio de Abraão? Irmão, seio é essa parte que fica entre as duas mamas. Essa parte do colo, do cima, peito. Seio é sinônimo de peito. Não peito que dá de mamar, peito que sustenta a caixa torácica. A Bíblia diz que na última ceia, João reclinou a cabeça no peito de Jesus. Vem cá, pastor Zé. Põe a cabeça aqui. Seio de Abraão.
Lázaro foi consolado, porque Abraão o confortou, colocou a mão e trouxe para o seio dele. É isso. Lázaro, que sofreu na terra, foi levado ao seio de Abraão. Abraão o abraçou. O rico, avarento que era, poderoso que era, mas que tinha a aparência de cordeiro sendo dragão, foi levado a um lugar de tormentos. E ele desejava muito ter um pouco de alívio. E ele diz então para Abraão: pai Abraão, pede a Lázaro que venha aqui e molhe a minha boca com um pouquinho d'água. E qual foi a palavra de Abraão? Olha, é impossível, não dá. Vocês que estão aí não podem passar para cá e os daqui não podem passar para aí. Aí, presta atenção. Aquele homem rico diz: pai Abraão, eu tenho irmãos que estão vivendo como eu vivi, e eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. Pede então que Lázaro volte e conte para eles onde eu estou, para que eles mudem de vida. Não pode. Eles já têm as escrituras. Irmão, olha aqui para mim. Eles já têm as escrituras. Eles têm os profetas, os livros poéticos, os livros históricos, os evangelhos. Nem se o morto voltar para falar com eles, eles vão acreditar. Eles têm que acreditar na palavra. O que está sendo ensinado nessa parábola? Muita coisa, mas dentre elas, uma. Nós precisamos estar atentos e precisamos viver pela palavra. Você só é enganado porque você não lê a palavra. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Neste momento, neste domingo, dia 3. É dia 3, não é? De que mês? Maio. Às 20h26, existem mais de 1000 pessoas, a maioria cristãos, evangélicos, praticantes da palavra, que estão presos. E não estão presos porque não fizeram nada. Porque todo mundo viu os crimes sendo cometidos. Negar isso é ser mentiroso. E sabe por que eles estão lá? Porque eles desprezaram isso aqui, ó. Porque eles seguiram a dragões que pareciam cordeiros. Porque eles ouviram voz de dragão e saíram. Porque o dragão disse: quebra! E eles quebraram. Bate! E eles bateram. Mata! E eles mataram. Faça arminha! E eles fizeram. Mas se tivessem lido a palavra, teriam visto Jesus dizer: aquele que vive pela espada morrerá pela espada. Se tivessem visto a palavra, teriam ouvido Jesus dizendo que ele é o príncipe da paz e não o príncipe da guerra. Se tivessem ouvido a palavra, jamais teriam levantado a bandeira de que bandido bom é bandido morto, mas teriam dito: bandido bom é aquele que ouve o evangelho. Eu vou para o evangelho pregar para os presos, porque eu quero preso convertido, eu não quero preso morto, eu quero preso convertido a Jesus. Porque se tivessem ouvido a palavra, jamais diriam que é preciso limpar a cidade tirando mendigos, estariam preocupados em restaurar os mendigos à vida digna de uma pessoa produtiva. Então, querido, querida, presta atenção em nome de Jesus. Estamos virando o semestre e eles vão aparecer de novo. Tem um cantor que já morreu, salvo engano meu, o nome é Bezerra da Silva. É isso mesmo? Vocês conhecem Bezerra da Silva? Quem conhece o cantor do samba? Conhece, né? Você gosta? Mais ou menos? Eu gosto. Quem mais conhece o Bezerra da Silva? Simone, eu, Mateus com certeza. O irmão Edmar. O Bezerra tem uma música que fala: olha ele aí de novo. Olha ele aí de novo. De 4 em 4 anos ele aparece aqui. Irmãos, eles vão entrar nas igrejas de novo.
Eles vão distribuir santinho de novo. Eles vão aparecer na televisão de novo. Eles vão parecer cordeiros. Mas presta atenção nas vozes deles. Porque se for dragão, puxa a cordinha da descarga e manda embora. Porque aquilo é coisa que não presta. Essa palavra, irmão, está aqui. Desde Paulo, dizendo, eles vão surgir no meio de vós. O Espírito diz expressamente. Em Apocalipse está escrito, e o irmão Judas escreveu uma carta inteira para falar para a gente tomar cuidado. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?